Vamos bater um papo então com o Fernandinho, o cara do Manchester City, primeiro brasileiro a conquistar a Premier League pelo time azul de Manchester e revelado pelo Atlético Paranaense. Fernandinho, primeiro eu queria conversar contigo sobre a expectativa aí do retorno do futebol na Inglaterra. A gente já teve alguns campeonatos recomeçando, a Espanha, a Alemanha um pouco antes, Portugal. Como que vocês estão vendo esse cenário todo e você está se sentindo seguro para voltar a jogar? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer muito grande estar falando com vocês e poder falar sobre futebol e a vida em geral. Bom, acho que a gente está se sentindo seguro sim, porque os testes para saber se nós fomos infectados, se nós estamos infectados, está sendo feito regularmente aqui na Inglaterra, né? A pedido do Ministério da Saúde e da Premier League também. Então, nós ali no City estamos sendo testados 2 vezes na semana, todas as terças e todas as sextas. É uma forma de passar segurança para nós também e para as nossas famílias, né. E em relação à volta dos campeonatos europeus, desde quando a gente começou a conversar sobre uma possível volta, eu lembro que durante a quarentena nós fizemos inúmeras reuniões, né, os capitães do clube com os diretores, eles sempre passaram as informações para nós do que estava sendo conversado junto com os clubes europeus em geral e junto com as organizações também, a Premier League e até mesmo a UEFA. Então sempre existiu esse plano já desde o início de que a possibilidade de voltar na metade de junho era bem real, devido às seguranças que a gente está tendo agora, né. Uhum. Então, a gente está se sentindo muito confortável, muito seguro. Eu espero que a gente possa passar por esse momento desagradável de uma forma segura, né, mesmo voltando agora à nossa rotina habitual de jogar e viagem, concentração, mas de uma forma cuidadosa e segura, para que a gente termine essa temporada e comece a próxima temporada também da melhor maneira possível. Fernandinho, como que foi para você pessoalmente esse período aí de pandemia, ficar longe dos gramados? É um tempo que acaba ficando mais com a família também, né? O que é um lado bom. Mas como que foi para você? Como estava a tua rotina em casa? Foi um período meio complicado, assim, porque para nós, né, que a gente vive no alto nível constantemente, geralmente por temporada a gente tem entre 3 e 4 semanas de parada, né, de férias. Então você fica ali 2 semanas tranquilo e as últimas 2 semanas você dá uma ativada para não chegar cru, nos treinamentos. Só que dessa vez foi um pouco mais longo, se passaram praticamente, quase 12 semanas, né, onde a gente ficou inativo e tal, por mais que a gente fizesse qualquer tipo de treinamento em casa, mas nunca é igual, né. Até mesmo quando você está de férias, você tem a possibilidade de ir para uma academia, de ir para um campo, ir a algum Uhum. lugar, de ir para um parque, fazer alguma coisa. Dessa vez não, ficou muito restrito e muito difícil. E obviamente que teve um lado bom, onde a gente pôde aproveitar muito mais a nossa família e poder ficar junto com a esposa e com as crianças em casa. Acho que poder viver momentos assim que a gente às vezes não consegue viver por causa da nossa rotina, Uhum. da nossa correria do dia a dia, né. Mas, eu tento sempre tirar o lado positivo de qualquer situação que a gente vive, né, por pior que seja. Então, onde eu pude me aproximar muito mais e poder aproveitar mais o crescimento dos meus filhos agora, poder conversar com eles, desfrutar mesmo e aproveitar esses momentos que fazia tempo que eu não tinha. E, Fernandinho, se o Guardiola já é exigente no período normal, vamos dizer assim, imagino que nesse retorno aí o bicho deve estar cobrando muito de vocês aí para para a volta, né? A cobrança ela existe sempre, né, eu acho que é uma coisa que eu sempre digo, a partir do momento quando você se torna um jogador desse nível, né, de jogar num time que está sempre, propondo o jogo, buscando as vitórias, de uma maneira onde você quer ser o protagonista do jogo, a exigência ela é muito grande. Então, essa volta para nós, assim, ela foi muito boa e a cobrança ela vai existir sempre, sabe, seja de uma maneira ou de outra. E logicamente o Pepe, num período longe fora dos gramados, voltou com muito mais fome, com muito mais gana, com muito mais vontade. Uhum. E isso é muito bom, porque acaba contagiando todo mundo que está ao redor dele. E eu espero que isso daí faça com que o time cresça e colha bastante frutos positivos lá na frente. Você, eu vi uma entrevista recente
que você disse que está pensando ultimamente muito como vai ser tua vida depois de parar o futebol. Você pensa em ser técnico? É uma coisa que está no teu radar ou não? Olha, à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a pensar muito mais do que vai ser o nosso futuro, né? Então, obviamente que eu tenho pensado bastante em relação ao futuro, passa muitas coisas na cabeça, né? E sem dúvida nenhuma o futebol ele é um meio assim onde eu me sinto muito bem, sabe? Me Uhum, sinto muito feliz, muito contente e tenho muito prazer em exercer as coisas do futebol, né? O trabalho do futebol. Lógico que a função de treinador é uma função muito mais complicada e muito mais complexa, né? Muito difícil você ser treinador. Mas eu diria, a gente não pode descartar nada, né? Acho que nessa vida a gente não pode descartar nada e à medida que o tempo vai passando, você vai se moldando às situações. Então vai chegar um momento exato que você vai ter que tomar certa decisão. Então, para seguir em frente e seguir uma nova vida. Mas, como eu disse, eu não descarto nada e o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que será no dia da manhã, mas sem dúvida nenhuma eu me vejo muito dentro do futebol, mesmo após a minha aposentadoria. aham. É que se a gente for ver, você está do lado de um dos melhores técnicos da história, né? O Pepe Guardiola. Começou lá na frente, foi recuando, jogou a maior parte da carreira de volante e hoje está jogando como zagueiro. Você tem essa experiência, essa visão de vários setores do campo aí também. Isso seria talvez uma vantagem para você, vamos dizer assim, se você decidisse se tornar treinador também, né? Com esse conhecimento aí de como funciona de perto várias partes do jogo ali. Eu acho que isso daí é uma coisa positiva, de você ter um conhecimento dentro de campo, né? Como que as posições funcionam, como que cada jogador deve atuar e desempenhar o papel em determinada posição. Mas eu acredito que a função de treinador vai muito mais além do que isso, né? Acho que o convívio no dia a dia com os jogadores, com a comissão técnica, com a diretoria do clube. Obviamente que você vai ter que adquirir muito mais experiência para saber lidar com diferentes situações, seja situações boas que acontecerão, sejam situações más que passarão também. Então, as coisas vão acontecendo, você vai adquirindo experiência, confiança, e a partir daí tudo é possível, né? Mas sem dúvida nenhuma, começando dessa forma, com o conhecimento já de poder jogar em várias posições e ter uma experiência nesse tipo, eu acho que é uma coisa válida, mas como eu disse, nada é certo e tudo está em aberto para o futuro. Aham. Ô, Fernandinho, e o que você diria hoje para aquele moleque que saiu de Londrina, jogava no PSTC, depois foi para o CT do Caju, vendo a carreira que você construiu, ah, você de alguma forma imaginava chegar aonde chegou? E se você pudesse falar com aquele Fernandinho lá do início, o que você diria hoje? Pô, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e conversar com o Fernandinho do PSTC, eu viajaria no tempo com o maior prazer, assim, para orientar aquele jogador para mudar talvez uma ou outra coisa, sabe? Porque o desejo, a ambição que o Fernandinho do PSC tinha continua até hoje, sabe? Obviamente que isso às vezes acarreta em alguns erros, alguns deslizes durante a carreira, mas faz parte da produção e faz parte da vida humana, né? Uhum. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu olho para trás assim, eu me sinto muito feliz e muito realizado, sabe? Porque desde o início no PSTC, com 13 anos, onde você sonhava e imaginava de ser um jogador profissional e tinha aquele desejo de jogar na seleção brasileira. E depois você conseguir conquistar tudo isso, jogar em um dos maiores clubes do Brasil e depois se transferir para a Europa, servir a seleção brasileira, se transferir para um dos maiores clubes atualmente no mundo também, é um motivo de orgulho e satisfação, sabe? Então, às vezes passa um filme na cabeça da gente, assim, porque o menino que saiu lá do Lindóia, em Londrina, e conheceu o mundo, passar a ser referência para muitos garotos, né, que vivem a realidade que eu vivia 20 anos atrás,
é uma coisa muito satisfatória. Então, de uma certa forma, se eu pudesse aconselhar não só o Fernandinho daquela época, mas outros jogadores também, eu faria com muita alegria. Que legal. Fernandinho, a gente sabe que você tem até hoje uma relação muito forte com o Atlético, né? Eh, Você comenta aí que tem vontade de voltar para cá, terminar a tua carreira no Atlético, quem sabe. Como que você planeja essa situação? Como que você se vê voltando a jogar no Atlético? Realmente, a minha ligação com o Atlético ela é muito muito forte, né, eu acho que, ela é tão forte como quanto aqueles jogadores que ganharam o Brasileiro de 2001, né, onde nós temos hoje diversos jogadores que estão a serviço do Clube Atlético Paranaense, em diversas funções ali dentro do clube. Então, o carinho e o respeito que eu tenho pelo clube e que o clube tem por mim também, assim como a torcida, é muito grande. E, obviamente, uma possível volta para o Brasil no futuro, o Atlético, sem dúvida nenhuma, entraria como uma das primeiras opções. Claro que a gente teria que sentar e conversar para ver a vontade de ambas as partes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Atlético teria um lugar especial ali na uma possível volta ao Brasil. Uhum. E eu espero que isso não demore muito para acontecer, né? Porque o tempo vai passando, o nosso corpo vai mudando também, então fica meio difícil, meio complicado. Mas como eu já disse antes, eu tenho mais um ano de contrato aqui e vou cumprir esse ano de contrato e depois disso daí a gente vai sentar e vai conversar e vai ver o que será do futuro. Você tem algum tipo de contato com a diretoria do Atlético até hoje, Petralha? Vocês têm essa ponte ainda? Tenho, converso, falo sempre com o presidente, converso com o Paulo André, falo com o pessoal também que trabalha no clube, outros funcionários, né? Alguns funcionários que estão lá até hoje, desde a minha época, quando trabalharam lá. O Cocito, o Rogério Correia, que eram jogadores e hoje exercem funções diferentes no clube, o Alessandro. Então, tenho o Paulo Miranda, tenho contato com todos eles e para mim é um motivo de satisfação e orgulho porque foram pessoas que fizeram história dentro do clube, né? E estão tendo a Uhum. oportunidade agora de retribuir de uma forma diferente. Então, isso nos enche de esperança também para um futuro próximo. E esse contato que você citou aí com o Paulo André, eles já chegaram a falar para o Fernandinho, vamos voltar, tá na hora de você deixar Manchester, eles já chegaram a fazer algum convite mais formalizado, Não, assim? não, não. Não, 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 ainda não. Acho que a gente conversa muito sobre o conceito de futebol, né? Então, o Aham, Atlético hoje tem um conceito de futebol que é muito claro e bem diferente de outros times do Brasil também, e muito similar àquele que é jogado, principalmente aqui no City, mas em vários times da Europa, sabe? uhum, Então, a gente conversa muito dentro desse pacote de assunto, digamos assim. aham. Então, é uma conversa muito bacana e sempre satisfatória, sabe? Entendi. E você sabe que, obviamente, né, a realidade do futebol brasileiro é muito diferente financeiramente do que da Europa. E você está preparado para fazer essa mudança quando você voltar, imagino, se você voltar, né, para o Atlético, ter uma realidade financeira muito diferente. Eu acho que a gente tem que ser realista e saber, né, a realidade dos clubes brasileiros em relação aos clubes europeus. E é como eu disse para você e para todas as pessoas que eu converso também, né? Obviamente que numa possível volta minha ao Brasil, eu terei que considerar tudo isso também, né? Não só a mudança financeira, mas a mudança familiar, as crianças se adaptarem a uma vida nova, a um Né? estilo de vida novo, tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, no momento certo a gente vai sentar, vai conversar e depois dessas conversas a gente vai tomar uma decisão. Aham. E olhando para a história que você construiu no Atlético, né, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, fica um gostinho de quero mais para você? E aonde você se coloca na história do clube? Você se coloca entre os maiores ídolos da história do Atlético? Olha, em relação aos quase títulos, assim, sem dúvida nenhuma ficou aquele gostinho de quero mais, sem dúvida nenhuma. E infelizmente consegui conquistar apenas um título, né, que foi o Paranaense de 2005.
a gente bateu na porta aí 3 eu bati na porta 3 vezes, né, com o Atlético Paranaense 2004, Brasileiro e Libertadores 2005. E sem dúvida nenhuma, sempre passou na minha cabeça, né, de poder voltar um dia e conquistar esses títulos novamente. A gente sabe que a realidade é diferente, é tudo diferente, mas o desejo, o anseio ainda continua muito vivo, né. Uhum. E acho que na questão de ídolos na história do Atlético, eu sempre costumo dizer que os ídolos são aqueles que conquistaram títulos pelo clube, sabe. Então, que deixaram seu nome marcado na história. Graças a Deus eu consegui conquistar um título com o Atlético, foi um Campeonato Paranaense contra o seu maior rival, que foi o Coritiba, mas para eu concretizar essa condição de ídolo, eu teria que conquistar mais títulos e alguns títulos de maior expressão também. Então, Se- eu deixaria meu nome fora dessa lista de grandes ídolos do Atlético. Você acompanhou, assistiu mesmo as finais aí, Sul-Americana, Copa do Brasil? Você estava assistindo na hora o jogo? Teve torcida mesmo aí na sua casa? Assisti. Não, eu não sou daqueles que postam só para dizer que posta, não. Assisti sim e troquei algumas mensagens também com o presidente no dia, eu falei com ele que estava assistindo aqui. Curiosamente, na final da Libertadores, da Sul-Americana, né, que foi em dezembro de 2018, o Jadson estava aqui em casa, a gente estava assistindo e ele veio me visitar aqui na Inglaterra. Tinha um amigo nosso aí de Curitiba também, o Ari, que veio para cá junto com ele. Então a gente assistiu aqui todo mundo junto, tomou um vinho e celebrou bastante aqui a vitória do Atlético, né, da final da Sul-Americana. E depois na final da Copa do Brasil, coincidiu que foi um meio de semana também, eu estava jogando a Liga dos Campeões fora de casa, né? Tava meio longe, tava lá na Ucrânia e mesmo assim eu consegui assistir porque mesmo o fuso horário sendo bem grande em relação ao Brasil, eu consegui assistir e tipo não só a Sul-Americana, mas a Copa do Brasil também, os dois jogos assim foram bem emocionantes. E querendo ou não, você incorpora um torcedor, né? Mesmo Hum. sendo jogador, mas incorpora um torcedor, sofre junto, rói as unhas e tal, mas graças a Deus que no final deu tudo certo. Desses dois times aí, a gente teve dois jogadores jovens do Atlético que foram negociados com times da Europa, o Bruno Guimarães e o Renan Lodge. Bruno está no Lyon, mais recentemente, né? E o Lodge, no ano passado, foi para o Atlético de Madrid. E os dois foram já convocados para a seleção brasileira, né? O que você pode falar desses dois jovens aí que estão seguindo um caminho que você seguiu também, né? Ah, sem dúvida nenhuma, e até melhor, né? Eu acho que na minha época, no Atlético, eu tive a oportunidade de jogar um Brasileirão Libertadores, mas acabei não conquistando os títulos e eles conseguiram conquistar esses títulos de grande expressão, né? Acho que o momento que eles viveram no Atlético assim foi muito melhor do que na minha época. E sem dúvida nenhuma são dois grandes talentos que o Atlético conseguiu produzir, assim como conseguiu produzir durante vários anos em gerações diferentes de atletas, né? E eu acho que o Bruno Guimarães, né, a ida dele para o Lyon foi muito benéfica. Eu acho que a liga francesa vai oferecer muita coisa para ele. Eu acho que ele vai crescer muito ali como jogador. E se amanhã ou depois ele conseguir se transferir para um time maior do que é o Lyon hoje, não vai ser surpresa para mim, eu acho que para ninguém, né? Porque qualidade ele tem, já demonstrou isso jogando pelo Atlético e pela seleção brasileira também, a sub-23 e depois na principal. E sem dúvida nenhuma, se ele conseguir desempenhar o papel dele, porque personalidade ele tem, carisma ele tem, qualidade técnica ele tem, então adquirindo alguma outra coisinha que ele talvez não tinha quando jogava no Brasil, o próximo passo vai ser negociado com um grande clube europeu. Em relação ao Renan Lodge, é outro jogador excepcional, né, que dispensa comentários a qualidade técnica dele. Então, talvez é, a ida dele para o Atlético de Madrid vai fazer com que ele cresça ainda mais, né? Porque está sob o comando de um treinador que é extremamente detalhista na questão defensiva, na questão tática. Então, juntando a qualidade técnica, o talento dele
com a disciplina tática, vai se transformar, acho que num dos melhores laterais esquerdos que o Brasil poderá ter no futuro, sabe? Uhum. Então, a gente sabe que os dois aí, em breve a gente vai estar vendo não só vestindo a camisa da seleção brasileira, mas se destacando, sem dúvida nenhuma, nos gramados europeus em função de seus clubes. E em breve você vai ter aí contigo um outro jovem, né? Só que vindo do rival Coritiba, o Ian Couto, que já é teu filho, né? Ele diz que te considerou já como um pai, você abraçou ele aí. Só elogios para você. Queria que você comentasse um pouquinho dessa relação com ele e o futuro dele aí. Pois é, o Ian, ele foi um jogador assim que o radar do City detectou ainda no Mundial Sub-17, né? Então, nós vimos muito potencial nele e pelo estilo de jogo dele, pela forma como ele joga. Então ele entrou muito bem ali no radar do City. Então as negociações foram um pouco complicadas, né? Porque tinham vários times interessados nele, mas no final das contas o City conseguiu levar vantagem em relação aos outros clubes e tanto ele quanto a família dele confiaram e acreditaram no projeto que o clube tinha para ele também, né? Então, no final das contas, nós ficamos muito felizes, muito contentes de poder contar com um jogador de extrema qualidade e talentoso como ele. E quando ele veio para cá, né, para conhecer o clube e tal, eu tive a oportunidade de conhecer a família dele e ele também. A gente jantou junto e pudemos conversar um pouco, já que ele é de Curitiba, né? Eu vivi pouco tempo em Curitiba, mas tenho uma ligação muito boa e muito bacana com a cidade. Então a gente trocou muita ideia, conversou bastante, o pai dele, a mãe, o irmão, a irmãzinha dele também, uma bebezinha linda. Uhum. E depois, quando ele veio assinar o contrato aqui, a gente se encontrou de novo, né? Além disso, já estávamos conversando por telefone, por mensagens diariamente, assim, muitas vezes mesmo. E ele me perguntando como que eram algumas palavras que a gente usa em campo em inglês e tal. Eu falei assim, calma que no momento certo você vai aprender, né, e tal. Pode ficar tranquilo. Acho que isso daí faz parte um pouco também da idade, né? Claro. Aquela ansiedade de poder chegar aqui logo e já fazer as coisas certas. E, e também teve um dia que eles estiveram aqui em casa, né? E tipo, passaram alguns dias aqui em Manchester e estavam sempre comendo em hotel e comida de hotel a gente sabe como é que é, né? Meio complicado. Falei pra ele, não, vamos lá em casa lá e tal, minha esposa vai fazer uma janta para nós lá. Aí vieram aqui, jantaram, a gente ficou aqui conversando, trocando ideia e tal. E foi assim acho que foi um contato muito bacana, assim, sabe? Porque não só ele, como a família dele também são excelentes pessoas, assim, e você vê a simplicidade em todos eles, aquela vontade mesmo de vencer na vida. Então, quando você vê pessoas assim, o que você tem a fazer é somente ajudar. Eu espero que quando ele chegar aqui, infelizmente ele não chegou ainda, né, que já era para estar vindo agora, Uhum. mas devido a essa situação da pandemia, teve que atrasar um pouco, mas eu espero que quando ele chegar aqui, ele possa fazer o papel dele, né? Fazer aquilo que ele sabe fazer, porque foi através disso que ele foi comprado, né? Que foi jogar futebol e jogar futebol bem, assim como ele sabe fazer. Porque ele é um menino inteligente, e eu tenho certeza que tudo aquilo que será dito para ele, será pedido para fazer na questão tática, na questão técnica, ele irá fazer e a gente deseja que ele consiga ter um futuro brilhante aqui na Europa. Uhum. Ele contou que o Guardiola brincou com ele quando eles se encontraram. E, você tem que chegar falando inglês melhor que o Gabriel Jesus, já. Pois é, então, esse aí é um desafio que eu acho que ele não vai ter dificuldade não, porque ele já tem uma boa base e já sabe algumas palavras de inglês já. Então isso daí não vai ter dificuldade nenhuma. O Gabriel improvisou bastante, né? Então melhorou muito desde quando chegou aqui. Já são 3 anos que ele está aqui no City, então já está comunicando bem. Então se o Ian conseguir chegar aqui falando melhor do que o Gabriel chegou, vai ser muito bom e benéfico para ele. E você lembra de ucraniano ainda? Você lembra a língua? Se precisar falar com ucraniano hoje, você fala ou não? Fala. Na realidade, eu sei falar russo, né? Eu não falo Aham. ucraniano porque eu morava na Ucrânia, mas naquela região lá não era habitada Russo. praticamente Mas são línguas 95% bem por parecidas, russos. né? Curiosamente,
Não talvez tanto? seja parecido para quem é de lá, mas para mim eu tenho dificuldade um pouco de entender o ucraniano, sabe? Consigo Aham. entender mais o russo mesmo. Então, mas eu consigo me comunicar sim, consigo me comunicar e tenho amigos até hoje lá que eu converso com eles. Coisas do futebol, né? Coisas que o Sim. futebol proporcionou para nós e a gente não pode deixar a oportunidade passar. E lá em Donetsk foi muito perrengue, muito frio, aquela chegada na Europa de cara, assim, um lugar que, para quem olha de fora, parece muito difícil, né? Você chegar para se adaptar, como que foi aquilo tudo? Ah, foi por um lado foi muito complicado, né? Porque a mudança de cultura, de país, assim, foi muito grande. A diferença era muito grande, né? Saindo de Curitiba, indo para Donetsk, mesmo que Curitiba seja frio no inverno, mas não chega nem aos pés do frio de lá, né? Mas por outro lado também foi mais fácil, porque quando eu cheguei lá eu já tinha o Jadson também, que eu conhecia há mais tempo, já tinha outros brasileiros. Então a minha adaptação dentro do clube acabou sendo muito facilitada por conta disso. O treinador, Falava na época, português? ele não falava bem o Ah, português, mas ele se expressava muito em espanhol e um pouco de espanhol? italiano também. E isso daí facilitou muito, sabe? E também a política do clube, assim, eles tinham uma paciência muito maior com os jogadores jovens, de poder, Aham. eles davam um tempo necessário para o jogador aprender e começar uma cobrança assim um pouco mais forte. Então, eu acho que isso daí foi muito vantajoso para mim e eu não tive dificuldade assim de poder me incorporar no time, de poder me acostumar com a nova rotina de treino, de jogo, a nova rotina na vida também, que era bem diferente. Claro que eu era mais jovem, né? Então o jovem consegue se adaptar muito mais fácil. Mas foi um período assim muito produtivo da minha vida, né? Acho Uhum. que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. E você é um atleta raro, né, nesse mundo do futebol de hoje em dia, porque você jogou no Atlético, no Shakhtar e no City, só 3 clubes na carreira, sem contar a PSTC na base, né? Mas é uma raridade você ter um atleta do teu nível jogar em tão poucos clubes, né? Eu acho que no Atlético a política do clube é diferente, né? Do que era aqui. O Atlético é um clube produtor de jogador, né? Então produz para principalmente para venda e naquela época, né? Vem para vender e fazer dinheiro. Já no Shakhtar, aqui no City, já é uma política diferente, então quando você quer sair, o pessoal fala assim, não, mas a gente não quer que você saia, não. Tanto é que eu tive uma dificuldade um pouco grande para sair do Shakhtar, porque o presidente não queria que eu saísse, né? Eu tinha Uhum. uma identificação muito grande com o clube, com a torcida, com todos dentro do clube, com os funcionários. Então, por essa questão, acabou sendo um pouco difícil, mas no final das contas ele conseguiu entender o meu desejo profissional, que na época era sair para jogar num campeonato que tivesse um pouco maior, que era uma vitrine maior, um pouco mais de visibilidade. E felizmente, no clube que eu cheguei aqui na Inglaterra, que foi o Manchester City, as coisas estão acontecendo da mesma maneira que aconteceu no Shakhtar, né? Então, adquirindo respeito dentro do clube, da torcida, acho que da liga em geral, sabe? Então, motivo de orgulho e de satisfação de fazer parte de um grupo tão seleto de jogadores que jogaram em poucos clubes durante a carreira. Aham. Ô, Fernandinho, recentemente também você deu uma entrevista dizendo que ainda está aberto à seleção brasileira, mas que acha que tem 1% de chance, uma chance mínima de ser convocado novamente. Qual que é o balanço que você faz da tua passagem pela seleção e por que que você ainda ah, coloca esse 1%? Você ainda tem aquela vontade, tem conversado com o Tite, se ele quiser, você tem vontade ainda de vestir a camisa da seleção? Acho que o jogador brasileiro vai ter sempre vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Então, a seleção brasileira ela talvez signifique o maior orgulho e satisfação para um atleta brasileiro. E sem dúvida nenhuma, enquanto o Tite estiver aí e tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, se ele me requisitar, eu estarei sempre aberto a ele, né? E o balanço que eu faço em relação à seleção brasileira, eu acho que ali foi a conquista de um sonho de criança, né? De poder vestir a camisa da seleção, poder jogar
2 Copas do Mundo. Acho que são competições assim que o país para assistir e se mobiliza em favor da seleção brasileira. Obviamente que os resultados não foram aqueles que a gente queria, mas acho que no âmbito pessoal, assim, foi um motivo de orgulho para mim, sabe. Não só Uhum, para mim, mas para minha família toda, de poder ter visto um membro da família representando, a pátria, né, a nação ali dentro dos gramados e tal. Então, acho que acima de qualquer resultado, acima de qualquer coisa negativa que tenha acontecido nesse período, o que fica e o que a gente guarda com carinho é o orgulho e a satisfação de ter cumprido esse desejo, esse sonho de criança, né. Acho que sonho de uhum, criança, acho que todas as crianças deveriam ter seus sonhos realizados. uhum. Fernandinho, para a gente fechar, a gente tem visto recentemente muitas manifestações aí anti-racismo, né, principalmente pelo caso do George Floyd nos Estados Unidos, que detonou aí várias manifestações de atletas também falando sobre isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre essa questão e se você acha que no futebol hoje a FIFA faz o suficiente para combater o racismo ou não? Olha, eu acho que foi muito triste, né, eu acho que, esse episódio que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, assim como já aconteceu com outras pessoas pretas de cor, em diversas maneiras diferentes, né. Então, a única diferença talvez tenha sido que essa agora foi gravada e acabou sendo um homicídio, transmitido para o mundo inteiro, né. Acho que é Uhum, uma cena muito difícil e a gente lamenta muito. Eu mesmo não tive coragem de assistir o vídeo todo, porque é uma coisa que dá muita aflição. ah, É uma imagem muito forte, muito chocante, né. E sem dúvida nenhuma, às vezes acontecem algumas coisas ruins que acabam sendo um marco para mudar uma situação e para mudar o pensamento de uma geração toda, sabe. Em cima disso tudo a gente tem visto agora essa mudança positiva e significativa, né. Acho que não só dentro do esporte, mas como a sociedade em geral. Acho que as pessoas agora elas estão começando a ver, então tá é como se estivesse caindo uma visão, um tapa-olho, né, estivesse abrindo a visão da sociedade em geral em relação ao racismo que ocorre diariamente no mundo inteiro, em diferentes cidades, em diferentes países, em diferentes situações, da pessoa mais simples a mais bem didática que seja. Então são situações que acontecem e eu acho que agora o mundo vai começar a ver, essas situações de uma forma diferente. Eu acho que a tolerância agora vai ser muito menor. Acho que a gente não pode tolerar mais coisas nesse sentido, seja racismo via rede social, seja racismo pessoal, seja racismo em forma de olhar, seja racismo em qualquer forma ou em qualquer situação. Acho que não uhum, só as pessoas que são pretas e que têm que lutar contra isso, mas eu acho que todo mundo, a sociedade em geral, sabe? Qualquer pessoa que presenciar uma coisa ou uma situação como essa tem o direito, e a obrigação de denunciar, de correr atrás dos direitos e fazer a justiça, né? Como a gente tanto quer e como a gente tanto briga pela jus que a justiça seja feita. Eu acho que agora a gente tem condições muito melhores e maiores do que as pessoas pretas tinham 40, 50 anos atrás. Então, acho que todas as nações agora estão tendo a oportunidade de poder mudar, né, o futuro, a direção das crianças, dos jovens, para a gente ter uma geração muito melhor do que a gente está tendo agora. E sem dúvida nenhuma, é um assunto muito delicado ainda. Acho que tem muita gente ainda que tem a mente fechada, que não consegue entender certas situações, mas eu acho que com o tempo, com a força da massa, as coisas vão acabar mudando e no futuro a gente vai ter um mundo muito melhor, que é onde as pessoas irão se respeitar mais, onde a tolerância será
zero em situação de racismo. Eu espero que a coisa se cumpra, né? Porque no Brasil dizem que racismo é crime, mas eu nunca vi ninguém sendo preso Uhum. depois de cometer certo ato de racismo. Então, esperamos que isso mude urgentemente. Mas no futebol e no esporte em geral, você acha que falta muito ainda? Falta é, fazer No, no, campanhas? no, no esporte em geral, muito se fala sobre a questão nas posições de destaque, né? Que faltam pessoas pretas como treinadores de grandes times, treinadores de grandes seleções ou diretores de clubes. Eu acho que nessa questão assim, você para ocupar grandes cargos assim, independente se seja branco, preto, pardo, amarelo, marrom, qualquer cor que seja, acho que são pessoas que têm que ser capacitadas, sabe? Acho que assim como nós jogadores de futebol, não adianta você ser preto, asiático, do centro-oeste do mundo, em qualquer região que seja, você tem que ser bom para poder jogar em certo time ou em certa posição e fazer parte de certa situação. Acho que o mais importante disso são os países, né, da educação igualitária para todas as pessoas, né, independente da raça ou da cor, para que as pessoas possam se preparar e ser grandes profissionais no futuro. Então, obviamente que se a gente tiver pessoas de cor ocupando cargos de destaque e que poderão fazer a diferença em prol da sociedade em geral, a gente vai ficar muito feliz. Mas antes disso, a gente quer que eles sejam muito bem preparados para que possam exercer papéis de extrema importância. Legal. Fernandinho, muito obrigado aí pela entrevista, pela atenção e esperamos aí que a Champions venha, né? Tem ainda Champions League, é um sonho para você, né? Vencer esse torneio pelo City. É, você acha que esse vai ser o grande objetivo agora nesse retorno do futebol? Quando a gente tiver o retorno da Champions, obviamente, né? Tá programado para voltar em agosto, né? Então, isso aí tem um período para se preparar até a volta da Champions, e sem dúvida nenhuma. Acho que esse ano a gente tem a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Nós conseguimos demonstrar isso nos jogos anteriores dessa competição, e sem dúvida o jogo contra o Real Madrid em casa vai ser muito difícil para nós. Eu espero que a gente possa ter a sabedoria e a experiência necessária para poder concretizar essa classificação para as quartas de final e depois, consequentemente, tentando passar fase a fase até chegar à final. E depois, na final, tudo pode acontecer e, e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, primeiro de tudo, pensando no Real Madrid, que vai ser um jogo muito difícil, uma pedreira mesmo, eu espero que a gente possa estar preparado, né, para poder enfrentar um grande clube como esse.